alegria e na dor, o verbo na alma, conjugar o amor, conjugar o amor, conjugar o amor, conjugar o amor. Conjugar o amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra do CEAL. Hoje, que é o segundo dia de palestra da nossa 24ª Semana de Kardec. Lembrando a todos que nossas palestras têm se realizado de forma virtual. Continuamos de forma virtual no canal CEAL DF. Hoje teremos o nosso palestrante, que é o Flamarion Vidal, que trará o tema desta noite, Allan Kardec e a Revista Espírita. Tema tão importante para o nosso conhecimento, para a doutrina espírita. Agradecemos ainda por esta belíssima apresentação do grupo Entoando, que nos acalmou, que nos harmonizou o coração para que possamos ouvir e participar deste encontro, deste dia de estudo e de palestra. Queremos pedir também que possam todos buscar a sua água, deixar a sua água, a sua garrafinha de água ou o seu copo de água próximo ao computador, próximo a você, para que esta água seja fluidificada, né? Que possam esta água receber os lenitivos e a cura que nós tanto buscamos. Então, neste momento, vamos fazer a nossa prece. Serenando os nossos corações, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo, Senhor, pela nossa vida, pelo dom da vida, agradecendo, Senhor, por esta reencarnação bendita, a qual trabalhamos a nossa evolução. Te agradecemos, ó Mestre, pela oportunidade do trabalho à luz do Espiritismo, por esta casa espírita que tão amorosamente nos acolhe. Te rogamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que atravessa atualmente momentos tão difíceis e dolorosos. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor possa intuir, que o Senhor possa iluminar o nosso palestrante desta noite, que o Senhor possa guiar todo o conteúdo e todas as palavras que necessitamos neste momento de ouvi-las. Nos proteja e ampare sempre, Senhor, para que possamos seguir confiantes, trabalhando na seara do bem,
e nos caminhos do amor. Que assim seja. Então, nesta noite, vamos passar a palavra ao nosso palestrante, que é o querido Flamarion Vidal, grande trabalhador da doutrina, grande divulgador da obra de Cristo. Querido irmão Flamarion, com você a palavra. Na 24ª semana de Allan Kardec, do Centro Espírita André Luiz, iremos falar hoje sobre Allan Kardec e a Revista Espírita. Para isso é preciso que nós nos imaginemos no passado, cientes de que se o Espiritismo é uma doutrina revolucionária para os anos de hoje, imagine em 1857, quando Allan Kardec publica a obra O Livro dos Espíritos. Por certo, que foi revolucionário, causando polêmicas, esclarecimentos, os mais diversos. Então, Allan Kardec, diante deste verdadeiro boom decorrente da publicação, começou a receber cartas, receber visitas, receber relatos de fenômenos espíritas. Recebia também críticas, acusações levianas, impropérios, inclusive de jornais locais. E percebia que naquele momento em que pululavam os assuntos espíritas, havia uma necessidade de trazer um esclarecimento mais oportuno. Quando digo mais oportuno, me refiro naquele momento, para que se não deixasse passar o momento correto em que a notícia fervilhava. Na Europa, apenas um único jornal divulgava assuntos espíritas. O Jornal de l'Âme era publicado em Genebra, na Suíça. Mas na América, desde os fenômenos de Hydesville, 17 jornais, todos em inglês, divulgavam os assuntos espíritas. Com a chegada de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec percebeu que precisava trazer uma comunicação mais próxima, mais temporal, para todos aqueles assuntos que fervilhavam. Mas a vida de Allan Kardec não era fácil. Ele estava em 2 empregos indispensáveis. Então, diante da ideia que teve de fazer um jornal mensal, e se isso lhe consumia o tempo, também possuía necessidades financeiras. Allan Kardec procurou o Sr. Tiedemann, trazendo essa ideia, mas o Sr. Tiedemann mostrou-se indeciso diante do empreendimento. E Allan Kardec resolve, então, procurar os seus guias espirituais. E foi na casa da família Dufault que Allan Kardec, por meio da senhorita Hermance, uma médium muito jovem, que fez os questionamentos, que foi publicado na obra, no livro Obras Póstumas. A comunicação é de 15 de novembro de 1857. Vejamos a pergunta de Kardec à espiritualidade. Tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que o conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, o Sr. Tiedemann, não parece resolvida a me prestar o concurso financeiro. A resposta da espiritualidade: consegui-los-á com perseverança,
A ideia é boa. Preciso se faz, porém, deixá-la amadurecê-la mais. Kardec, temo que os outros me tomem a dianteira. E a espiritualidade responde, importa andar depressa. Não quero outra coisa, mas falta-me tempo, diz o mestre lionês. Tenho 2 empregos que me são necessários, como o sabeis. Desejara renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. E a espiritualidade responde, por enquanto, não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Kardec continua, devo agir sem o concurso do Sr. Tiedemann? E eles respondem, age com ou sem o seu concurso, não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. E Kardec continua, eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar data, e continuar mais tarde, se for possível. O que vos parece? E olha que interessante como foi a instrução da espiritualidade. A ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, será melhor nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir o seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que, para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar. Vejam como a espiritualidade foi assertiva ao dar rumo, ao dar instruções para Allan Kardec de como deveria ser o jornal. Deixou claro que não deveria largar o emprego, deixou muito claro também que não deveria se preocupar com as questões financeiras, mas que deveria fazer uma revista que não fosse tão séria, que, quando eu digo séria, não fosse tão de ciência, mas que tivesse também algo para trazer o vulgo, trazer aquelas pessoas que precisam de algo mais ameno, de algo mais palatável. Então, Allan Kardec, no dia 1º de janeiro de 1858, lança o primeiro volume daquele jornal que tem o título Revista Espírita e o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. 36 páginas. Era verdadeiramente uma tribuna livre, em que Allan Kardec trazia todos os temas que estavam pululando na sociedade, trazia inclusive alguns assuntos que vinham nos jornais não espíritas, nos jornais lidos por todos. Alguns desencarnados eram inclusive evocados para trazer o outro lado da história, o lado da vida imortal. Então, em menos de um ano, a Revista Espírita se tornou um sucesso em todo o continente. É importante dizer que Allan Kardec utilizou na Revista Espírita uma linguagem elegante, não tinha aquela linguagem de contenda
porque eram muitos os críticos, e nessa linguagem elegante ele focava naquela crítica construtiva, nas pessoas que verdadeiramente se mostravam interessadas em debater com justiça e imparcialidade. Chico Xavier iria dizer no futuro: a turma do nada serve. Allan Kardec enfrentou a turma do nada serve. Então, haviam assinantes nas mais altas classes sociais, inclusive nos tronos, o que demonstra a propriedade em que essa revista foi trabalhada. Vejam que, com a divulgação da Revista Espírita, cada vez mais os assinantes foram crescendo, a ponto, inclusive, das pessoas que assinavam a Revista Espírita e tinham diante delas a grandiosidade desse material, pediam a Allan Kardec que reimprimisse alguns dos seus exemplares. E assim foi feito. Por 2 vezes, Allan Kardec mandou que fosse reimpressa as revistas espíritas de 1858, 1859 e 1860. Veja que na Revista Espírita foi o jardim onde brotaram muitas das revelações dos espíritos, que fundamentou ou que compôs, que foi transplantada para as obras básicas. 61, o Livro dos Médiuns; em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo; em 1865, o Céu e o Inferno; e em 1868, a Gênese. Então, Allan Kardec influenciou de maneira ímpar não apenas a sociedade daquele momento, mas nós vamos perceber que o seu caráter sério, de estudioso, de cientista, vai influenciar a Revista Espírita no futuro, e inclusive as revistas espíritas que transitam até hoje, muitas de excelente qualidade. Allan Kardec dirigiu a Revista Espírita até o seu desencarne, em 31 de março de 1869. E a sua organização era tanta que, mesmo tendo desencarnado em março, a Revista Espírita do mês de abril foi publicada, porque ele já tinha tudo organizado, já estava tudo pronto. Então, foram 11 anos e 4 meses em que Allan Kardec nos presenteou com 4.409 páginas. A Revista Espírita, que tinha inicialmente o seu endereço na Rua dos Mártires, número 8, em julho de 60, foi para a Rua Santana 59, e por incrível que pareça, com o seu desencarne, coincide com o momento em que a Revista Espírita é transferida para a Rua de Lille, número 7. Mas Allan Kardec, o que traz essa Revista Espírita, esse compêndio desses 11 anos e 4 meses, o que faz ser excepcional é mesmo a forma com que Kardec trabalhava as informações. Hoje, nós encontramos nas livrarias a republicação da Revista Espírita. Veja, temos aqui um exemplar, publicação da Federação Espírita Brasileira, esse aqui é de 1858. Então, cada um desses exemplares, ele tem um ano inteiro de Revista Espírita. É verdadeiramente fenomenal. O espírita não pode deixar de ler. Quanto tempo nós não perdemos lendo mensagens de WhatsApp
Quanto tempo nós não jogamos fora e por que não ter o nosso tempinho para, com calma, a coleção é grande, mas é mesmo ímpar. Então, a sugestão que nós fazemos aqui é não deixe de ler a Revista Espírita. Parou um pouquinho, senta ler um artigo, vocês certamente não irão se arrepender. E o fato é que, com o desencarne de Allan Kardec, a Revista Espírita precisava prosseguir. 3 jovens médiuns se destacavam para exercer essa função. Camille Flammarion, o poeta das estrelas. Havia também Victorien Sardou, dramaturgo francês, que fez a obra Spiritisme, que foi traduzido como Amargo Despertar. É engraçado, né? Espiritismo traduzido para Amargo Despertar. Eu me recordo que eu brincava com meu pai e falava, papai, mas os tradutores dos filmes que você gosta, eles não entendem da língua que eles querem traduzir, não. Veja o filme que você gosta, Shane, tradução, os brutos também amam. Giants, gigantes, tradução, assim caminha a humanidade. Mas a verdade é que os tradutores no passado traziam também um olhar interpretativo. E o espiritismo, a palavra espiritismo, vinha junto com um estigma, muitas das vezes criticado por religiosos de outro credo. E então, quando foi traduzido, teve essa ideia de amargo despertar. Pois bem, havia também um outro jovem, Pierre Gaëtan Lemarry. Lemarry era uma pessoa muito boa, um homem estudioso, de bem. Tinha, por característica, não responder às ofensas. E foi ele quem, por suas características literárias e estudiosas, abraçou em 1871 o cargo de diretor da Revista Espírita e redator-chefe. E, por consequência, passou a ser alvo das críticas, das perseguições, do ataque ferrenho que teria por um cargo tão importante. Mas um fato interessante é que em 1874 surgiram nos Estados Unidos as chamadas fotografias espíritas. O que se trata disso? Se trata da captação da imagem dos espíritos por meio fotográfico. Obviamente, é preciso que haja um médium de efeitos físicos que permita isso. E Lemarry importava essas imagens dos Estados Unidos. Cada uma custava R$1,25, o que era relativamente caro. Então passou a procurar algum médium de efeitos físicos que pudesse reproduzir as fotografias espíritas na França. E naquele momento em que Arthur Conan Doyle vem chamar de a invasão organizada dos espíritos, foi possível identificar um fotógrafo de nome Edouard Biguet. Edouard Biguet era de fato médium e conseguia, doando o seu fluido, fazer fotografias dos espíritos ao lado dos seus entes queridos. Obviamente, Lemarry, seguindo o padrão de conduta de Allan Kardec, fez todas as checagens. Inclusive, Camille Flammarion participou dessas checagens. O filme utilizado era verificado, a máquina utilizada também foi toda verificada, o ambiente, o local, vários cientistas estiveram próximos para verificar a credibilidade, e assim foi detectado que realmente eram fenômenos espíritas. Mas tem uma característica muito importante que Lemarry,
um homem de boa fé, deixou passar, mas que Kardec jamais deixaria. O fato de Edouard Piguet cobrar pelas fotografias. Pois, no futuro, Edouard Piguet, quando for confessar o seu crime, ele dizia que quando chegavam os clientes para retirar as fotografias e não saíam os espíritos, porque, como já dizia nosso Chico, o telefone toca de lá para cá. E ele se sentia com o dinheiro perdido, acreditava que os clientes estavam indo com o dinheiro que deveria ser dele. Allan Kardec jamais permitiria isso. Basta dizer que deixou de lado os irmãos Davenport, porque exploravam economicamente a mediunidade. E Lemarie não teve essa percepção, e então Edouard Piguet começou a fraudar as fotografias. Existe uma obra que eu gostaria de recomendar, chama-se O Processo dos Espíritas. Ela é publicação da Federação Espírita Brasileira e mostra aqui um julgamento. Aqui embaixo nós vemos Madame Kardec e aqui os três réus, que é Edouard Piguet, Firmin e ao meio Pierre Gaëtan Lemarie. Pois bem, diante dessas fotografias, uma delas chamou a atenção e vai chamar a sua atenção agora nesse momento, que é essa fotografia em que está Madame Kardec. Não sei se a gente vai conseguir reproduzir. Madame Kardec aqui. Aqui uma imagem que seria de Allan Kardec e depois um bilhete. Olha só o que diz esse bilhete. Deixa eu pegar meu óculos aqui da melhor idade. Querida esposa, protegei nosso médium Piguet. Falsos espíritas o embaraçam neste momento. Ele só é verdadeiro e especialmente fará se desenvolva a nossa doutrina. Lemarie deve ajudá-lo. Estou com todos vós, coragem e adeus, Allan Kardec. Não te parece estranho uma mensagem dessa? Com certeza. Allan Kardec, quando estudava, quando preparava o livro dos médiuns, mostra que apesar de receber mensagens verdadeiras, sempre fez de maneira criteriosa a avaliação das mensagens. E Pierre Gaëtan Lemarie, uma vez que tinha feito todas as checagens anteriormente, passou a acreditar com olhos fechados em Edouard Piguet. E um dia, eis que a polícia adentra no escritório de Piguet e faz apreensões. Nessas apreensões, apreende a máquina de Piguet, que era uma máquina que ele tinha criado para fraudar. Ele colocava placas de vidro com imagens de espíritos, em que quando tirava a foto, uma imagem se sobrepunha à outra. E no dia 16 de junho de 1875, na sétima Câmara Correcional da Polícia do Sena, em Paris, o juiz Millet deu início àquilo que ficaria conhecido como o processo dos espíritas. O termo processo dos espíritas demonstra que, na realidade, houve uma certa parcialidade nesse apuratório. O que o juiz Millet e todos aqueles que participaram do apuratório queriam efetivamente era desmoralizar o espiritismo. E por isso, mesmo havendo um caso específico de fraude, como sempre houve na história da mediunidade, sempre houve aqueles que buscaram fraudá-la, a apuração não foi séria, porque não buscou especificamente a fraude. Ela buscava atacar toda a doutrina espírita. E então, os responsáveis pela acusação
chamaram Biguet a um canto e disseram a ele que ele seria preso, a não ser que fizesse uma confissão de que a mediunidade não existia. Negando a mediunidade, caso contrário, seria preso. Biguet tinha pavor daquela prisão e acreditava que, em confessando, Lemarri e Firman, que também estavam sendo processados, seriam todos libertos. E Biguet fez essa confissão conforme lhe foi exigido, dizendo que não existia mediunidade. Quando Lemarri soube desta sua confissão, não apertou a mão de Biguet. Biguet então ficou furioso, porque acreditava que estava salvando Lemarri de uma acusação e resolveu fazer uma carta, como ele iria confessar futuramente, mentindo e condenando Lemarri. A consequência disso é que Biguet, o fotógrafo, ficou solto, mas Lemarri, o diretor da Revista Espírita, foi condenado a 1 ano de prisão e a pesada multa de 500 francos. 3 meses depois, foi que Lemarri escreve uma carta ao tribunal, melancólica, em que ele está arrependido e conta da sua fraude. Conta que 2/3 de suas fotografias eram verdadeiras, eram mediúnicas, e ele fraudou o outro terço. Conta que Lemarri nunca soube da fraude e conta que, no tribunal, mentiu sobre o fenômeno da mediunidade porque queria se livrar da prisão. As instâncias superiores anularam o processo, mas em tempo posterior, de maneira que Lemarri já havia cumprido toda a sua pena. Então, o processo dos espíritas foi um caso em que, mesmo que com 140 testemunhos favoráveis ao espiritismo, daquelas pessoas que diziam essa imagem na foto ao meu lado é uma pessoa que nunca tirou fotografia. Trata-se do meu irmão, ou do meu pai, ou da minha filha, com toda a fisionomia. Mesmo assim, nada disso foi levado em consideração no julgamento. E assim, Lemarri, depois de cumprir pena, manteve-se no cargo de diretor-chefe, de redator-chefe, diretor da Revista Espírita, até o seu desencarne em 1901. Madame Lemarri continuou a obra, continuou a direção da Revista Espírita, e quando desencarnou, foi o próprio filho de Lemarri que continuou nessa direção da Revista Espírita. Mas, em 1914 a 1918, não podia se trafegar com tranquilidade na Europa por conta da Primeira Guerra. E após a Primeira Guerra, em 1919, foi Jean Meyer que deu novamente início à Revista Espírita, até 1931, quando Forestier assume no lugar de Meyer, que desencarnou. Recentemente, em 1971, foi a vez de Forestier ser chamado a pátria espiritual. E nessa foi André Dumas quem herdou, quem ficou com os direitos da Revista Espírita, mas fechou esse nome, fundiu essa obra com uma outra obra de caráter não espírita, e assim a Revista Espírita passou a deixar de ser publicada. Em 1977, a Federação Espírita Brasileira solicitou os direitos de publicar a Revista Espírita, mas foi negado por André Dumas. E em 1989, agora bem perto, a União Espírita Francesa conseguiu na justiça
o direito de uso do nome Revista Espírita. Nós temos hoje tantas revistas de assuntos espíritas, todas elas com uma característica muito interessante, porque se aproximam muito do que a espiritualidade instruiu Kardec, trazendo assuntos sérios e também assuntos para deleitar o vulgo. O Reformador é um exemplo dessas revistas que tanto nos fazem perceber o quanto essa doutrina espírita é brilhante. Eu não poderia deixar de terminar essa nossa breve explanação sem ler um ponto da Revista Espírita, porque o nosso objetivo aqui é mesmo que você que está aí nos assistindo tenha a coragem de encarar todas as 4.409 páginas da Revista Espírita, porque é um tesouro que nos foi dado pela espiritualidade. Eu gostaria de fazer a oração lendo um poema que foi publicado no exemplar de dezembro de 1858. É um poema e é uma oração, e o interessante é a forma com que ela foi trazida. Vejam, estes versos foram escritos espontaneamente por meio de uma cesta, tocada por uma jovem senhora e um menino. Imaginamos que mais de um poeta sentir-se-ia honrado de sua autoria. Eles nos foram comunicados por um dos nossos assinantes. O nome da poesia é O Despertar de um Espírito. A poeta espiritual, Jodelle. Uma verdadeira oração com a qual nós terminamos, mas convidamos todos a essa leitura. Assim diz a poetisa espiritual: que bela é a natureza, e como é doce este ar, Senhor, graças te rendo, em joelho te amar. Num hino de alegria e reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. Como aos olhos então de Marta e de Maria, a Lázaro da tumba ao retirá-lo um dia. De Jairo, tu também, a filha bem-amada, devolveste-lhe a voz, tornando-a reanimada. Do mesmo modo, por Deus, tu me estendeste a mão, levanta-te, disseste, e não falaste em vão. Porque eu, se não sou mais que lodo em vil arranjo, queria te louvar, e com a voz de um anjo. A tua obra jamais me pareceu tão bela. Sou como alguém que sai da noite ou de uma cela, para um dia mais puro e de luz deslumbrante, de um sol radioso e quente em vida inebriante. Mais doce é o ar então que o leite e o próprio mel. No céu somam-se os sons num concerto fiel. E dos ventos a voz exala uma harmonia que cria num vazio eterna sinfonia. O que o espírito vê, o que lhe toca o olhar, lá no livro dos céus pode ler e sonhar. Dos mares na amplidão, em vagalhões profundos, nos oceanos, enfim, os abismos, os mundos. Tu se faz esfera, e em meio aos raios seus, em convergência, orando, a gente chega a Deus. Ó tu, cujo olhar plana assim sobre as estrelas, e te oculta no céu como um rei para vê-las.
Qual a tua grandeza, enfim, neste universo, que não é mais que um ponto no teu olhar imerso. Dos mares, sobre o espaço, em resplendor intenso, qual, pois, tua grandeza e teu poder imenso? Que palácio tão vasto, ó Rei, tu construíste! Separar-nos de ti seria muito triste. O sol posto a teus pés, num poder sem medida, parece o ônix que um rei tem no sapato, em vida. No entanto, o que mais amo em ti, ó majestade, bem menos que a grandeza, é a tua bondade, que se revela em tudo, até na luz que aquece meu impotente ser, na exaltação da prece. Muita paz e alegria em nossos corações. Querido irmão Flamarion, obrigado mais uma vez. Te agradecemos por mais essa oportunidade, por esta belíssima colaboração que foi hoje a sua palestra, tão rica em detalhes, tão rica em esclarecimentos. A sua palestra que falou sobre o tema Allan Kardec e a Revista Espírita. Irmão, muito obrigado. Convidamos que você possa estar sempre conosco e volte sempre à nossa casa para realizar esse trabalho tão bonito. Obrigado. Agradecemos também a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, que continuam nos acompanhando em nosso canal CAUDF. Lembrando mais uma vez que continuamos a realizar nossas palestras de forma virtual, palestras que acontecem sempre aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19h30. Então, obrigado pela presença, mesmo que virtual, obrigado pela companhia. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Então, nos harmonizando novamente, respirando bem fundo e tranquilizando os nossos pensamentos, te agradecemos, Senhor Mestre, te agradecemos por mais esta noite maravilhosa de oportunidade que temos reunidos em teu nome, de aprender um pouco mais, de avançar um pouco mais, com todas as palavras, com todo o conteúdo e esclarecimento que o nosso palestrante nos trouxe, intuído certamente e orientado por nossa espiritualidade amiga. Agradecer sempre por esses momentos que temos de reflexão e de pensamento interno, associando sempre a nossa evolução, a nossa reforma íntima e a tudo que possamos trazer para nós e assim promovermos a nossa evolução espiritual, o nosso aprendizado no que se refere ao amor e à caridade. Então, pedimos autorização neste momento para encerrar mais esta noite, dizendo graças a Deus, que assim seja, e obrigado por todo o nosso momento e por todo o nosso trabalho que realizamos. Que assim seja. Obrigado. Agradecemos mais uma vez a todos. Até a próxima. Obrigado.
Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.